futuro é cybermedieval. Cybermedieval, como Eu assim? tentei criar uma imagem na cabeça das pessoas. A gente vive num mundo cyberpunk, né? Que é o cibernético com uma coisa punk, suja, calça rasgada e tal. O cybermedieval é... O medieval é a Idade Média, é o feudalismo, aquela imagem, só que cibernética, no futuro. Tem um Entendeu? livro São naves voando com pessoas vestidas de cavaleiro templário, por que não? Entendeu? É assim que eu vejo o interessante. futuro. Tem um livro de um... A gente ouvindo música barroca eletrônica, entendeu? Por que não? É a se pensar. Tem um livro de um economista grego, ele acho que chama Tecnofeudalismo, já ouviu falar? Então uma coisa assim. Ele fala que na verdade nós não estamos mais no capitalismo, a gente passou por um processo de transição e que hoje quem manda são as big techs, então a gente vive um momento de tecnocracia. E não sei se você concorda com isso também. Que as big techs estão acima do governo hoje. Então, por exemplo, Elon Musk, que é algo até bem contraditório. O cara é dono do X. Ele influencia o mundo inteiro dentro do X. Sim. E o cara tá dentro do governo americano. Sim. Então isso eu acho assim, é poder demais a mão de um cara só. Sim. Independente se ele é americano, se ele é russo, se ele é brasileiro. Ele é africano, né? Ele é sul-africano, né? Mas é poder demais a mão de um cara só. Mas se você... E as pessoas estão endeusando ele hoje, né? E o que ele faz, muitas coisas dele por exemplo, Neuralink. Aquilo ali é transhumanismo. Vai contra a Bíblia. Então as pessoas às vezes não observam esse tipo de coisa. O fato é o seguinte, se você lê A República de Platão, em que ele fala de Sócrates, a solução para a política é uma monarquia heróica. É o cara que ele fez, ele se elevou, ele criou a riqueza, ele criou o padrão, e ele vai ter que ser um político para que uma pessoa incompetente não entre no lugar dele. Então a gente é chamado ao dever público, a gente é chamado a interagir na sociedade política exatamente para que o crápula não assuma o lugar, porque ele vai tentar assumir. Então, eu posso ser ingênuo de achar que o Elon Musk é um cara bonzinho. Provavelmente ele não é um cara bonzinho, inclusive. Mas eu acho que a história colocou esses dois caras nesse papel, entendeu? O Trump, que é o contra-man, ele é o trambiqueiro, clássico, entendeu? Ele é o homem confiante, ele é o cara que aplica golpe, ele sempre foi. E no final ele tá com essa áurea de ter uma grande missão de restaurar o Ocidente, entendeu? E do mesmo jeito Elon Musk, pelo que aconteceu com o filho dele, filha lá e tal, e ele no final das contas se viu nessa situação. Ele 3 anos atrás usava a roupa do Bafomé pra ir no Halloween, de alguma coisa. no Halloween, Halloween, e agora né? ele tá no meio dessa coisa de Jordan Peterson com Nossa Senhora do México lá, e com católicos e bispos e essa coisa toda. Então, é isso que eu tô dizendo. A gente tem que ser antifrágil, tem que ter uma profissão ou uma carteira, ou fazer algo que vá se beneficiar do caos e do que vai acontecer nos próximos anos, e deleitar. Porque o que está acontecendo é incrível. Esse cara tanto pode trair o mundo e ser o anticristo, como de fato ele pode fazer parte dessa restauração. E daqui 5.000 anos nós vamos estar num outro planeta, não sei aonde aí, entendeu? E tudo tá aí para ver, para acontecer. O fato é que a intervenção que acontece de cima para baixo, feito por pessoas que não têm skin the game, não têm responsabilidade, é o que degrada e fragiliza o mundo. Um cara que tá colocando todo o dinheiro dele, todo o nome dele e o tempo dele... Cara, esse cara poderia estar numa ilha dormindo, entendeu? Com um monte de coisa, ele tá aí, entendeu? Ele não dorme, ele não tem uma casa. Só que a gente tem que ter cautela quanto a então, mas quem é o cara magnânimo que você vai colocar no lugar dele? Os democratas? Não tô falando pra colocar no lugar dele. Tô falando que você tem que ter cautela, porque as pessoas estão idolatrando o cara. Então, a gente precisa ficar otimista. Eu, como um trader, eu sou otimista com a narrativa de curto prazo. Eu vou vendo, deu certo, não deu tal. Pra mim, as coisas estão alinhadas pra minha missão.
A minha missão é que todas as barreiras caiam para que eu possa levar a palavra de Cristo. Se as barreiras não caírem, se os países não estiverem abertos para que eu possa entrar lá com o meu site, com as minhas pernas, ir lá e dizer, cara, tem uma saída, é assim, é uma carteira assim, uma vida assim, você vai ter riqueza pessoal, você vai salvar sua família, você vai ser lembrado. Se eu não puder, se eu não tiver uma sociedade aberta o suficiente que eu possa fazer isso, ter as ferramentas para isso, então eu não estou maximizando a minha missão. Então, para mim, é melhor que o mundo seja o mais liberal possível do que o mais controlado pelo governo possível, porque nesses lugares eu vou poder plantar minha semente. Eu vou poder falar de Cristo porque vai ser livre. Esse movimento de contracultura que eu mencionei, você acha que ele tá se dando por quê? Tá se dando porque ninguém aguenta mais de fingir que é bonito o que é feio. É horrível. Essa cultura atual é horrorosa, entendeu? O cinema é ruim, a obra é ruim, o excesso de sexualidade é ruim, porque tira o interesse, tira o desejo, faz a gente ficar maluco. Então o fato é que a gente tá voltando pra beleza, a gente tá voltando pra verdade, pra justiça, pra beleza, pras virtudes, Pra né? Deus. Pra Deus, claro. E o meu professor é o Guilherme Freire, entendeu? Eu sou classe Zoom do Busca da Verdade. Eu, Thales Gomes, Bruno Pereira, nós somos 50 pessoas ali, e a gente tem uma missão muito grande, entendeu? E eu acho que tem toda uma mudança cultural acontecendo com o Rasta, com pintores, com gente que vai fazer cinema, daqui a pouco vai ter teatro, tudo isso. Nós somos o renascimento cultural que a esquerda era na década de 70 e 80. E isso foi criado pelo quê? Pelo estresse que foi causado pelo golpe militar. E esse golpe que foi dado por quem está no poder, por essa elite burocrática, socialista, que está aí nesse poder há 120 anos, tá incentivando esse renascimento. Nos calar é o que nos dá inspiração de criarmos cultura, de fazermos uma música. Concordo. É isso, é inspiração. E o inimigo é burro demais, cara, porque ele não sabe que Deus manda no mundo todo. Deus poderia pegar ele e colocar no bolso. Ele só tá aí, na verdade, para nos provocar a gente a tomar a decisão certa, a decisão elevada, a decisão correta. O inimigo, ele serve para isso, para provar a nossa fidelidade, entendeu? A Cristo, a verdade, a magnanimidade. Então, o inimigo sempre vai perder. O final, nós já sabemos qual é o final. Ele quer roubar, matar e destruir, né? Isso. Essa definição bíblica. Eu vou te convidar para um podcast teológico Fechou. pra gente falar sobre esse tema. Vamos demais.